Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui é o Edu Maker e hoje eu vou fazer um speed painting. Não sei como é que eu vou chamar isso aqui. Na verdade, eu estou esquetando, então eu vou chamar de speed sketching. Esse é o segundo vídeo do meu canal. Eu coloquei o primeiro para testar e o primeiro foi em inglês. De vez em quando eu vou fazer vídeos em inglês e vídeos em português, porque eu tenho alguns amigos que moram na Europa, por exemplo, que não falam português. E para eu não ficar colocando legenda em português no inglês e legenda em inglês no português, eu ligo, acho que o autotradutor, e aí eu posso gravar nos dois idiomas. Se você não assistiu o outro vídeo, dá uma chegadinha lá que eu acho que você vai gostar. Esse canal aqui, ele é para eu mostrar meu processo de evolução, não sei, na verdade eu ainda não tenho um plano concreto para esse meu canal. Eu vou usando e aí conforme for crescendo o público e eu for divulgando, a gente vê no que dá, né? Mas eu acho que vai dar, a gente vai ter um resultado bem legal. Eu espero que você goste do canal. Se você chegou aqui por acaso, então já aproveita e já curte o canal, segue. Tem minhas redes sociais também, eu tô no Instagram, eu tenho um perfil no Behance, eu também tenho um canal do Discord, onde dá pra gente trocar algumas ideias sobre arte, enfim. Também faço umas lives de vez em quando no TikTok e também na Twitch. Na Twitch é toda quinta e sábado, às 18 horas. Esse sketch de hoje, ele é uma ideia que eu já estava na cabeça há um bom tempo. Eu tinha rabiscado ele num caderno e aí eu decidi dar uma melhorada nele aqui, tratar um pouquinho, colocar algumas cores, enfim. Aqui o conceito é trazer o movimento do corpo dos personagens e é uma coisa que eu gosto muito de brincar, que é com ultrapassar o limite do corpo e não me ligar muito aonde que ficam as dobras do braço, onde ficam as dobras da perna, ou enfim, às vezes eu não ligo os membros um no outro. Eu acho isso muito legal porque transmite uma mensagem com muita facilidade. E isso também ajuda o processo, pelo menos para mim, no processo de criação e acelera o meu processo de desenho. Daí eu vou ultrapassando esses limites. Por exemplo, nesse sketch eu queria muito que ele tivesse essa fluidez líquida, sabe? Onde ele tivesse fazendo um movimento de dança, e foi uma referência que eu procurei, foram alguns movimentos do balé, para poder tentar visualizar. Eu sei que, óbvio, no balé ou no jazz, ou enfim, qualquer tipo de dança, você não vai encontrar nenhuma pessoa com um braço de 2 metros de comprimento, ou com pernas moles e braços moles, mas eu busquei algumas referências do balé para me ajudar a entender o que eu poderia fazer, por onde o braço poderia passar e o que isso ia transmitir dentro da ideia que eu queria. E foi bem legal, assim, eu gostei muito do resultado. Enquanto eu estava fazendo esse sketch, eu lembrei de uma amiga, a Tawane, e ela faz lettering, e também de vez em quando ela faz uns backgrounds assim no painel, e o último painel que eu vi dela, ela fez umas flores assim, bem legal, com tons pastéis. E na hora eu lembrei e eu decidi dar um toque com algumas flores. E como eu também eu não sou muito de ficar desenhando flores, eu tive que procurar umas referências. Aí não dá pra ver, mas na minha mão esquerda eu tô segurando o meu celular e eu tô olhando umas fotos de flores para me ajudar a entender. Isso foi bem legal para eu conseguir ver que eu preciso estudar um pouquinho de natureza morta. Depois que eu terminei depois que eu copiei 2 flores da internet, né? Uma foi uma rosa e a outra acho que um lírio, ou alguma coisa parecida com um lírio.
eu decidi criar algumas de cabeça, assim, eu já tinha percebido o movimento das pétalas, enfim, aí eu fui fazendo algumas folhagens por trás de cabeça. Não sei exatamente o que, ou melhor, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer na hora, mas eu gostei do resultado, assim, foi bem legal. Se eu fosse pintar um mural junto com a Tawane, eu acho que pintaria alguma coisa parecida com isso. O resultado ficou bem legal, ficou bem interessante. Eu decidi acrescentar alguns detalhes depois, mas não fizeram tanta diferença. Foi mais para me satisfazer. Se você chegou até aqui, já foram basicamente 5 minutos, quase 6 minutos de vídeo e ainda tá me suportando me ver desenhando. Muito obrigado por você chegou até aqui. Já curte, deixa um comentário aí, eu acho, pra dar acho que isso vai aquecer um pouquinho o canal. Como eu falei, eu não sei exatamente o que eu quero com esse canal, mas eu vou jogando aqui alguns processos, o que eu tô desenhando, e eu mesmo vou vendo o que eu posso fazer com o resultado disso tudo. Tá ficando bem interessante, eu tô ficando bem animado com o que eu posso fazer com os canais que eu vou descobrindo. Tem muita gente que me pergunta quais os materiais que eu uso, e basicamente quando eu estou esquetando ou até fazendo, eu posso fazer algumas artes já finalizadas para venda ou alguns commissions. Tem muita gente que me pede para fazer uns desenhos para eles. E o material que eu uso basicamente para isso são, em maior parte, eu posso dizer que 70% do material que eu uso para esse tipo de processo são canetas hidrográficas escolares. Então eu utilizo muito canetas da Compacto, principalmente os tons pastéis e os tons vermelhos, né, do amarelo até o vermelho escuro. Porque são canetas muito boas, sabe? São canetas fáceis de manipular. Tudo bem que a mistura não chega a ser a mistura como da Copic ou da Prismacolor, por exemplo, que é um outro tipo de álcool que eles utilizam na caneta, na composição da tinta. Mas nesse caso, essas canetas eu consigo manipular muito bem. Eu acredito que eu utilizo elas bem melhores do que as Copics. E eu também uso essas canetas, são essas que estão na esquerda do vídeo. São canetas da Maped. Eu não sei exatamente se fala assim Maped ou se fala Maped. I don't know. Maped. Essas canetas são muito boas. Um amigo meu que também desenha, ele me indicou os lápis de cor dessa marca. E eu acabei descobrindo que as canetas também são muito boas. O lápis de cor você pode fazer uma mistura de sobreposição sem que o papel fique marcado. E a caneta também, você consegue misturar as cores da própria Maped uma em cima da outra e fazer uma espécie de degradê ou fazer, enfim, uma composição bem legal, né? Transpor de uma cor mais escura para uma mais clara ou de uma mais clara mais escura, sem que você fique com o papel marcado ou fique aquela marca dura, né, da transição da cor. É bem legal isso. Nesse caso eu estou usando um papel 200 gramas e é um papel para aquarela. Então uma dica legal, se você for tentar utilizar as canetas da Maped nesse tipo de papel, você vai ter que ter um pouquinho de paciência na hora de fazer as camadas. Por quê? Porque esse papel, quando você faz uma camada em cima da outra e a tinta ainda não secou o suficiente, ele começa a esfarelar um pouquinho. E um outro segredo aqui é que você pode fazer uma base com a caneta da Compacto e utilizar a Maped como cor secundária. Mas entre uma cor da Maped e a outra, o interessante seria utilizar uma caneta de blend. Ou seja, é aquela caneta que não tem cor, mas ela serve para você esfumaçar ali a pintura. Nesse sketch aqui eu não estou utilizando, mas no próximo vídeo eu posso mostrar como é que utiliza. Você também pode fazer a Maped como cor base e depois utilizando o Maped sobre Maped. É só esperar um pouquinho, de 2 a 3 minutos para secar, e aí você consegue fazer essa composição. E uma dica legal é você
sempre trabalhar o movimento de giro, assim, arredondando, né, fazendo pequenas voltinhas com a caneta, para poder ela se cobrir e fazer uma pintura mais homogênea. Essa é uma dica bem legal. Eu fui descobrindo isso com o tempo. Eu já utilizo essa caneta há um pouquinho mais de um ano e foi bem legal. Na verdade, acho que foi no início da pandemia que eu descobri essa caneta e eu tô gostando bastante. Outro material que eu uso são canetas da CIS, eu uso muito caneta da Prismacolor, mas não para esse tipo de material. E também utilizo muito Posca. Nesse vídeo eu utilizo uma Posca para fazer uma base azul no fundo e ficou bem legal. Aqui você consegue ver que eu estou utilizando alguns tons de azul de sobreposição. Por enquanto que a tinta é molhada, você vê que ela ficou um pouquinho mais escura. Mas depois ela clareia um pouco e aí eu preciso passar uma segunda e uma terceira camada para que essa pintura tenha uma fluidez, né? O meu desenho ele é bem simples. Eu não tenho muito mistério no meu desenho. Eu acho que o que eu gosto mais de passar, assim, de transmitir, é a mensagem do que o meu personagem está fazendo, mais do que a técnica de pintura, ou enfim, é uma coisa que eu vou fazendo naturalmente e sem perceber. Quando eu estou pintando um quadro, utilizando tinta acrílica ou tinta a óleo, eu gosto muito de trazer um pouquinho, algumas gotas, né, alguma inspiração de pintura clássica que me ajuda muito no desenvolvimento. Então eu vou pegando ali algumas questões de luz e sombra, de movimento do tecido, mas um pouquinho, só para eu não fugir muito das características da minha pintura, do meu desenho. E vou utilizando. Então, por exemplo, se eu fizesse esse mesmo desenho em uma tela, eu utilizaria alguns traços de luz e sombra, tanto no corpo quanto no rosto do meu personagem, nas mãos, enfim. E trataria o background um pouquinho melhor, porque eu consigo trazer melhor no pincel essas características de pintura clássica. Já que quando eu estou esquetando, que eu estou usando essas canetas, eu não me importo muito se eu vou ter ou não alguma característica de pintura clássica. A não ser que eu faça uma técnica mista, que eu já fiz isso várias vezes, que é utilizar tanto a hidrográfica quanto algumas pitadas de aquarela, quanto tinta acrílica diluída no meu material, no meu desenho. Isso dá um resultado bem legal. Eu posso fazer depois um vídeo mostrando essas técnicas. Eu vou até anotar aqui na minha agenda. Uma coisa bacana, assim, que eu fui aprendendo com o tempo, e eu gosto de falar muito sobre isso, que é: não se importe se você acha que a qualidade do seu trabalho está muito fraca, assim, comparado com outras pessoas. Você tem que ter em mente de que o seu traço, o seu trabalho, a sua arte, ela é completamente diferente da arte de outras pessoas. E isso é um ponto muito positivo para o que você está começando a fazer. Por exemplo, eu tenho uma influência muito grande nos Gêmeos, eu gosto de olhar muito, assim, por conta da simplicidade da pintura deles. E eu trago isso muito pro meu desenho, essa simplicidade e transmitir a mensagem. Um outro artista que eu me inspiro bastante, que é o Jamie Hewlett, que foi o carinha que criou os personagens da banda Gorillaz. Ele tem um traço super simples e ele tem uma filosofia de que eu não me importo se o meu traço não é um traço clássico, o meu traço não é um traço, enfim, futurístico, enfim, ele não se importa. E é uma coisa que eu aprendi e eu também não me importo. Eu gosto muito de transmitir a mensagem e no final tem um resultado bem legal. Eu gosto bastante e tenho visto os resultados do que as outras pessoas falam. Enfim.
quando eu decidi fazer esse cabelo, ficou até um pouquinho. Eu fiquei um pouco assustado. Eu fiz uma base ali com um tom de pêssego, justamente para criar uma iluminação. Normalmente eu faço isso, eu faço a cor clara e depois venho escurecendo, trazendo a iluminação para baixo. Eu poderia ter usado uma Posca ou alguma outra caneta por cima para fazer essa iluminação, mas eu fiz ela ao contrário e eu gostei muito do resultado. Eu fui deixando alguns espaços em branco ah, e fui mesclando as canetas, os dois tons de marrom que eu tinha. Um é terracota e o outro é marrom café. Isso foi bem legal, deu um resultado muito bacana. Esse foi o momento que eu comecei a utilizar a Posca. Eu posso até considerar que essa técnica que eu estou usando é uma técnica mista por conta porque o tipo de tinta da Posca é completamente diferente da hidrocor que eu estava usando. Essa caneta hidrocor, ela é a álcool. Algumas que eu tenho são a base de óleo, que são as da Prismacolor, e as da Copic, elas são também de álcool, mas é um outro tipo de álcool. Já a Posca, eu não sei que tipo de tinta que ela utiliza, mas é uma tinta muito diferente. Tanto que no papel ela tem um comportamento mais, como eu posso explicar? Um pouco mais áspero do que quando você está utilizando em algum outro tipo de material, por exemplo, numa tela, ela se comporta completamente diferente. Mas é bem legal para fazer um preenchimento. Enquanto eu estava fazendo essa parte, eu me lembrei que eu poderia ter usado uma caneta com uma ponta chanfrada, ao invés de ter utilizado essa M5, essa M3, na verdade, porque demorou muito mais para fazer o preenchimento e depois eu acabei deixando para lá. Uma coisa que foi acontecendo enquanto eu estava pintando essa parte azul é que o papel também foi esfarelando em alguns pontos, mas eu não sei se era por causa da fibra da ponta da caneta ou se o papel já estava cansado já também. E eu não tratei esse papel antes. Depois eu posso mostrar para vocês como que eu trato o papel. Normalmente eu pego o papel quando ele é bem grosso, 200, 320, às vezes 400 gramas. Eu passo uma lixa bem fininha em cima dele e depois eu passo um pano para tirar o pó que fica desse papel que eu lixei. Por que eu faço isso? Isso ajuda a criar uma pigmentação legal e também dá uma textura diferente para o papel. Então na hora que você está pintando o resultado fica bem diferente. Isso também pode ser aplicado na tela, quando a tela é uma tela engessada, né, dessas que a gente compra pronta. Você passar uma lixa bem fininha em cima dela, limpar. Depois você pode passar uma base acrílica, né, branca ou transparente, aí você lixa de novo e depois você pode começar a pintar. O resultado vai ficar bem legal também. Eu comecei a usar o contorno com uma caneta, acho que 07. Somente na parte de flores. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer com essa pintura, então eu deixei somente o contorno. No fim, eu até gostei do resultado, ficou bem legal. Já no nosso personagem aqui, eu utilizei a minha própria lapiseira para fazer o contorno. Como é um sketch, eu não me importei muito com o resultado desse contorno, mas até que ficou bem legal no final.
Mais uma vez eu quero te agradecer muito se você chegou aqui, já foram 23 minutos, um pouquinho mais de vídeo. Hã, e se você chegou até aqui é porque você gostou muito. Eu vou tentar fazer mais vídeos, eu tô me organizando para isso. Eu tenho feito bastante lives na TwitchCam e também no TikTok. Se você quiser, você assistir algumas lives dessa, na Twitch são quintas e sábados às 18 horas. Então vai ter sempre live na Twitch, quintas e sábados às 18. No TikTok eu faço lives às terças-feiras, quartas-feiras e também aos domingos, às 8 horas da noite e também às 4h30 da tarde. Por enquanto é isso. Daí você pode ver os canais de acesso na minha bio. E dá um like nesse vídeo, comenta o que você acha, a gente pode construir alguma coisa bem legal junto. E é isso. Eu fiquei muito feliz de poder ter chegado até aqui e fazer esse vídeo. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Eu gostei muito do resultado desse sketch. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!